Com apenas 3 anos de funcionamento, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, o TRF6, já faz história em Minas Gerais. Além de sua própria consolidação, o novo tribunal teve uma experiência exitosa como instrumento de acesso e aproximação da justiça com o cidadão. Como foi a sua criação e quais são as principais conquistas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o presidente do TRF6, desembargador Valisney Oliveira, e também a ex-presidente do mesmo tribunal, desembargadora Mônica Cifuentes. Obrigado aos dois pela presença e participação aqui. Agradecemos. Obrigado. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Presidente Valisney, o que representam esses 3 anos de instalação aí do TRF6 para o Judiciário brasileiro e mineiro? Primeiro, eu quero dizer da alegria de estar aqui num programa Prazer é da nosso. Associação da AMAGES, né, que envolve juízes de Minas Gerais. E eu posso, fazendo uma reflexão assim, falando em pensamento jurídico, eu digo que o TRF6, se a gente olhar bem, talvez, ele foi quase um milagre mesmo acontecer. Nós nunca tivemos um tribunal após a Constituição e nasceu esse tribunal com muitas dificuldades, porque sempre quando se fala em aumento de despesas, né, com o tribunal, é muito difícil passar no Congresso Nacional. E esse tribunal passou, né, e eu acho que a gente já... essa questão econômica é superada, né, porque o tribunal trouxe tantos resultados que a gente... Esse milagre aconteceu, poderíamos dizer assim. Aí é um tribunal que a cada dia, nesses 3 anos, ele tenta se consolidar, né, nesses primeiros anos. À frente, a nossa querida desembargadora Mônica, que eu faço meus cumprimentos, né, ela pegou, acho que a parte mais difícil, né? Eu já vou começando a contar uma história aqui, que eu não sei se ela até me permite, né? A Mônica já era desembargadora, por isso que eu digo que é um milagre, né? O tribunal teve muitas dificuldades e havia um receio de o presidente da República não nomear os 17 novos juízes, mas havia uma desembargadora transferida, diríamos assim, para o TRF6. E se ele não nomeasse, nós teríamos um tribunal federal com uma única desembargadora. Ela sabe disso. E aí eu vou deixar o resto dessa história para ela contar. É verdade. A doutora Mônica, aliás, ela também, já que estamos falando de história, ela fez história ao ser a primeira presidente de um tribunal, aqui o Tribunal TRF6, aqui em Minas Gerais, após a instalação em 2002, né? Agora, foi uma conquista... 2022, né? 2022 e 22. Como foi essa conquista, doutora Mônica? Porque é uma luta de mais de 20 anos, né? E a gente sabe que tem uma história muito bacana que envolveu toda a sociedade mineira, até a classe política se uniu a esse projeto. E até a AMAGES nos ajudou, né, na verdade, porque isso é realmente uma conquista do povo de Minas. E eu, né, também, assim como o presidente Valisney, cumprimento a você, Orion, e cumprimento a AMAGES por essa iniciativa. Eu sou associada da AMAGES, aliás, fui juíza estadual, né, antes de ser juíza federal. E o trabalho associativo da JUFENG e com o apoio da AMAGES foi decisivo para a criação do TRF6. Houve uma luta política muito grande nesses 20 anos para a instalação desse tribunal, porque Minas, à época, né, já respondia por mais de 50% das demandas do TRF1 em Brasília. Mas foi somente com o ministro João Otávio Noronha que ele encabeçou isso e resolveu ir adiante e enfrentando todas as dificuldades, conseguiu aprovar esse projeto no STJ, né, porque o projeto de iniciativa do STJ, para mandar para o Congresso Nacional e depois com o apoio dos mineiros, né, dos deputados mineiros, do senador Anastasia, do senador Rodrigo Pacheco e tantos outros que, né, a gente poderia nominar aqui,
nós chegamos a esse resultado em 2022, como o presidente Walisney disse, foi um verdadeiro milagre, porque instalar um tribunal sem recursos e com tanta oposição que havia à época, nós podemos considerar que nós fizemos, né, uma coisa acontecer, mas que, graças a Deus, hoje está aí prestando um serviço de grande relevância para a comunidade. E como seria um tribunal só com uma desembargadora? Pois houve esse fato mesmo, lembrado pelo presidente Walisney, porque em determinado momento foi criado o tribunal, havia um prazo, queria se instalar logo, e não sabia se os desembargadores seriam nomeados. Aí o presidente Humberto Martins, presidente do STJ na época, falou assim: minha filha, nós vamos ter, ele fala assim com a gente, né, minha filha, nós vamos instalar esse tribunal com você e eu vou convocar todos os outros juízes para poder comporem o tribunal na qualidade de convocados. Mas você vai ser a única desembargadora. Se ministro, o senhor tem coragem de fazer isso comigo? Isso é muita responsabilidade. Aí ele falou assim, não, vai ter que ser assim. Se não for assim, não vai ser. E aí, bem, enfim, eu aceitei o desafio, mas graças a Deus houve aí acelerou-se o processo e os outros 17 desembargadores foram nomeados e, para nossa alegria, nós tivemos, né, a felicidade aí de ter o presidente Walisney, gente vinda de outros estados, para poder ajudar a compor esse tribunal, que não é só de Minas, né? Ele é no estado de Minas, mas ele é um tribunal federal, portanto, ele é um tribunal do país, né? Um tribunal nacional. Muito bem, você viu aí trechos do Pensamento Jurídico numa produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em parceria com a Associação Mineira de Rádio e Televisão, a AMIST. Você pode ver na íntegra esse programa no canal da AMAGES no YouTube e deixe lá seus comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.